Muito bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical aqui na Igreja Batista Boas Novas. Quero bem-vindar os irmãos das Boas Novas que estão em seu lar. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho observado aqui alguns irmãos entrando aos poucos nessa transmissão. Bom dia, irmão Jomar e família. Bom dia, irmão Sebastião e família, Diogo, esposa, irmã Noeli e família. E no decorrer dessa transmissão, alguns irmãos e irmãs vão estar participando dessa transmissão, assim como outros irmãos e amigos de outras localidades. Muito bem, hoje é dia 5 de julho de 2020, agora são 9 horas da manhã e nós vamos estudar a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6. Então abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6. Deixa a sua Bíblia aberta, mas antes nós vamos cantar um hino, né? Faz tempo que nós não cantamos um hino. Eu gostaria de convidá-los a cantar comigo aí em seu lar, tá bom? Eu sei que às vezes é difícil cantar, né? Talvez algum membro da família que não é da igreja está dormindo, né? E você não quer atrapalhá-lo, mas você também pode participar junto comigo, tá bom? Nós vamos cantar o hino número 11, do hino de louvor número 1, tá bom? Vamos cantar então, Vos Prostrar. Esse vai ser o hino que nós vamos cantar. Eu quero convidá-los a cantar comigo aonde você está, para louvor do nosso Deus. Então vamos cantar então as duas estrofes deste hino, tá bom? Vamos cantar. Cante comigo. Oh, quão doce privilégio que eu tenho, na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória, relembrar-me de quem é e o adorar. Vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Deus fez tudo que se vê por sua palavra, sua mão tem o poder da criação, mas eu sei que cada simples prece ouve quando busco sua face em oração. Vos prostrai, Ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Reina Deus lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, vos prostrai. Ajoelhai-vos, adorai-o, vivei para amá-lo mais, vos prostrai. Muito bom, espero que você tenha participado conosco nesse momento tão precioso de nós adorarmos a Deus com uma boa música. Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 11 a 13, tá bom? Por favor. Evangelho de João, capítulo 6. Se você tem aí a possibilidade de fazer registro das informações que serão compartilhadas, eu acho isso muito valioso, tá bom? Muito precioso ao seu coração, tá bom? Então, se você tem a oportunidade, o título do estudo desta manhã é Trabalho em Equipe. Trabalho
em equipe. Esse é o título do estudo desta manhã. E o trecho-chave do estudo é João capítulo 6, versículo 11 até o versículo 13. Amém? Então vamos ler o trecho. Eu peço a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, meu amigo, tá bom? Que leia junto comigo, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vamos buscar a Deus em oração, pedindo a Ele que nos fale ao coração através do estudo da sua palavra. Vamos orar. Pai de amor, mais uma vez nós queremos expressar nossa gratidão por estarmos reunidos como uma igreja. Obrigado a Deus porque vários irmãos, irmãs, com seus respectivos familiares estão em seu lar, talvez a sala, talvez num quarto, talvez num escritório, alguns acompanhados de seus familiares, outros sozinhos, mas oro ao Senhor que esse tempo seja um tempo proveitoso para aprendizado. Abençoe também as crianças, que os pais possam ajudá-los também no seu culto doméstico. Eu peço isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Muito bem. Esta cena da multiplicação dos pães e peixes, além de nos levar a entender o propósito messiânico de nosso Senhor, esta cena também nos ajuda a perceber algumas verdades preciosas para o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. Todos nós precisamos de parceiros. Todos nós precisamos de amigos. Todos nós precisamos de pessoas que nos sejam solícitas, prontas a nos ajudar, prontas a nos servir, a servir conosco. Salomão falou sabiamente algo muito interessante no livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 4. O livro do pregador, né? A palavra Eclesiastes quer dizer o pregador, né? Abra sua Bíblia no livro do pregador, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. A Juliana vai ler para a gente esse trecho. Salomão, dirigido pelo Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, sabiamente declarou esta mensagem. Eclesiastes, tá bom? O livro do pregador, capítulo 4, versículo 9 e 10. Acompanhe comigo a leitura. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Tá vendo, meus irmãos? Todos nós precisamos de parceiros, né? É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor pegada no trabalho, é ou não é, né? Todos nós precisamos de amigos, todos nós precisamos de pessoas que nos sejam solícitas, e certamente Deus já colocou alguém assim na sua vida, né? Talvez não alguém que você tenha uma grande amizade, coleguismo, mas um amigo, aquele que te dá uma mão ajudadora, né? Aquele que te dá um ombro amigo, talvez nas horas mais difíceis, né?
tem alguém assim pronto para te ajudar. Em muitos momentos da vida, não são poucos, precisamos de um companheiro, isto é, alguém que possamos contar. Às vezes apenas para desabafar, pegar uma orientação, talvez uma ajuda física, uma ajuda motora. Vem aqui me ajudar, eu preciso fazer isso, mas sozinho eu não consigo. Quem é que pode me ajudar? Né? Nestas horas aparecem e levantam-se os seus amigos. São essas pessoas que são seus amigos, né? Então nós precisamos de pessoas das quais a gente pode contar para dividir a carga conosco, né? E certamente alguém já foi colocado na sua vida para dividir a carga com você, né? São essas pessoas que são seus amigos, né? Seus companheiros, né? Seus parceiros, né? Por isso que hoje eu quero falar sobre trabalho em equipe. Inclusive, existe um princípio bíblico norteador para a vida dos cristãos, né? Lá no livro dos Gálatas, abra lá, por favor, a sua Bíblia, no livro aos Gálatas. O capítulo é o capítulo 6, um texto conhecido dos irmãos. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. A Juliana vai ler para nós o texto, você deve estar folheando a Bíblia, né? Até o livro dos Gálatas. É importante que você nos acompanhe aí também. Mas se você não conseguir chegar no livro, pode ficar tranquilo. Vamos ler o texto. Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Assim cumprireis a lei de Cristo, né? Qual é a lei de Cristo? Levar as cargas uns dos outros. Certamente alguém poderia observar e dizer assim, mas pastor, por que é que eu preciso de amigos? Deus é meu amigo. Deus é o meu companheiro. Deus me ajuda a carregar as cargas. Inclusive foi ele que disse assim, vinde a mim, né? E eu vos aliviarei, né, a carga, né? Essa observação sobre Jesus, sobre Deus, ela é válida, extremamente válida. Jesus, ele é o nosso melhor amigo, né? É o amigo presente na hora da tribulação, né? O melhor companheiro, sem sombra de dúvidas. Jesus é o melhor ajudador. Mas Deus quer isso de nós também, né? É muito triste saber que talvez você precise aí de ajuda e talvez não haja ninguém que se levante para que te auxilie, né? Obviamente que às vezes nós não temos aí como saber se você não pedir ajuda. Às vezes há sinais que demonstram, né, que você talvez esteja precisando de ajuda, mas boa parte das vezes nós temos que solicitar ajuda. A questão é o seguinte, quando eu for solicitado, eu quero ajudar, né? Eu vou ajudar, né? Então nós precisamos aprender a nos aproximar, né? Essa iniciativa. E nós também precisamos aprender a ser solícitos, ou seja, atender a uma solicitação, né? Seja de irmãos em Cristo, do seu ciclo familiar, né? Um pouco mais distante aí o seu parentesco, também os seus colegas, né, de trabalho, né, e pessoas assim. Essa intenção de ajudar, né, está disposto a ajudar, está pronto a servir, né, servir. E quando você está servindo com mais alguém, ali entra um espírito de equipe, né? Um espírito de equipe, né? Por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo, veja que ele registrou na sua carta à igreja aos Colossos, né? Abra a sua Bíblia, veja o que Paulo, o apóstolo, ele falou lá na sua carta aos Colossenses no capítulo 4. Colossenses capítulo 4, ninguém menos que o apóstolo Paulo, o maior plantador de igrejas, né? Maior missionário que a igreja
cristã tem conhecimento. Colossenses capítulo 4, versículo 7. A Juliana vai ler para a gente até o versículo 18. Versículo 7 até o versículo 18 do capítulo 4. Acompanha, veja o que ele falou, o Paulo falou. Ouça. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Um trecho longo, mas com tantas informações relevantes. Quando a Juliana estava lendo esse trecho, o que te veio à memória? O que te veio à mente, né? Essa narrativa, essa descrição do apóstolo Paulo. Veja, irmãos, nesta carta, a quantidade de pessoas. Você notou? A quantidade de pessoas que estavam próximas ao apóstolo Paulo, cooperando com ele, servindo com ele, não necessariamente na mesma localidade, mas ajudando ele, talvez nas orações, talvez dando continuidade ao trabalho que ele tinha deixado, talvez vindo fazer assistência a ele, talvez mandando os recursos. Você vê a quantidade de pessoas servindo em equipe, ajudando em equipe, auxiliando, uma equipe verdadeira. Você acha mesmo que quando a gente fala sobre o apóstolo Paulo, esse grande missionário, ele trabalhou sozinho? Você acha mesmo que o apóstolo Paulo, ele não tinha outras pessoas próximas a ele? Se você acha isso, você está redondamente enganado. Isso não procede. Leia a carta aos Colossenses novamente e você vai perceber a multidão de pessoas que Deus levantou para servir o apóstolo Paulo, enquanto ele servia a outras pessoas, né? O apóstolo Paulo, embora fosse um grande missionário, ele foi um homem comum. Ele não tinha nada de especial em comparação a você, meu irmão. Ele era um homem comum. Inclusive, ele teve muitas pessoas que o decepcionou, mas não foram todas que o decepcionou. Não dá para exagerar, isso não procede. Leia novamente esse trecho que foi lido, né? É verdade que pessoas o deixaram? Sim, ele menciona a dor que ele sentiu ao ser abandonado por algumas pessoas que saíram da equipe.
Mas foram todas que o deixaram? Não, isso não procede. Então, mesmo sendo o homem que foi, ele precisou de ajuda, de companheiros, de pessoas que pudessem expressar essa intenção e eram efetivos no trabalho em equipe, demonstrando para nós que aquilo que vamos aprender nesta manhã, nessa escola bíblica dominical, ela serve para todas as pessoas. O apóstolo Paulo não foi uma pessoa que serviu sozinha, né? Ele tinha pessoas à sua volta servindo com ele. Muito bem, voltando ao trecho de João capítulo número 6, né? Esse texto que lemos sobre a multiplicação dos pães e peixe aqui no Evangelho de João, este evento da multiplicação ocorreu no deserto, na verdade numa sala de aula, né? O deserto tornou-se a Jesus uma sala de aula, onde Jesus, o mestre, vai ensinar os seus discípulos, onde Jesus, o professor, vai ensinar de modo prático, experimental, como se deve viver a seus alunos. E Jesus vai ensinar para que seus discípulos sejam melhores servos. Ele vai ensinar isso. Vocês vão ver. Jesus vai ensinar a seus discípulos como é que se trabalha em equipe. Ele vai ensinar com o mesmo foco, né? Com o mesmo objetivo. Jesus tinha curado muitos enfermos naquele dia, né? Pessoas acometidas das doenças mais terríveis, mais avassaladora que se possa imaginar. E logo depois dele curar os enfermos, os adoentados, adoecidos, logo depois ele dá início a uma pregação, né? A um sermão, a um estudo bíblico, né? E nesse momento, o tempo vai passando, né? Vai chegando a noite, a tardezinha vai chegando a noite. E os discípulos de Cristo, que estavam observando de longe, Jesus curando, Jesus ensinando a multidão, os discípulos se alvoroçaram e eles começaram a dar algumas sugestões a Jesus, né? Para que Jesus despedisse a multidão para que eles fossem embora. Já era tarde, né? Eles estavam desde cedo, desde a manhãzinha servindo, estavam servindo o dia inteiro, estavam cansados e com razão. E os discípulos, eles sugerem a Jesus que despeça a multidão para que eles vão embora. Inclusive, né, eles têm que comer, né? Que comprem comida no percurso para casa. Mas Jesus queria ensinar uma grande lição a eles, e eu gostaria que você anotasse o que eu vou falar agora. Esse trecho de João capítulo 6 tem uma lição principal. E qual é a lição principal desse trecho? A lição principal desse trecho é a seguinte, anota aí, você vai querer anotar. Uma necessidade, tá anotando? Uma necessidade revela uma grande oportunidade para servir. Uma necessidade revela uma grande oportunidade para servir. Esta é a lição principal que Jesus quer trazer aos seus alunos. Ele quer ensinar isso aos seus discípulos. E quando os discípulos vieram a Jesus, né, para que ele despedisse a multidão, Jesus surpreendeu a todos. Não é verdade? Os discípulos receberam uma tarefa que a princípio seria impossível. Impossível. Eles receberam uma tarefa impossível. Havia uma necessidade. Mas uma necessidade impossível de ser atendida, né? Alimentar aquela grande multidão. Nós sabemos que havia ali mais de 5.000 pessoas, né? Os discípulos responderam ao Senhor a essa tarefa inusitada
com certa estranheza, né? Devido ao pouco recurso que eles dispunham naquela hora, naquele momento, né? 5 pães e 2 peixes, né? O que é isso para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Pois bem, a Bíblia nos informa que o professor, depois de ter pego os 5 pães e 2 peixes, Jesus, ele rogou ao Senhor dos céus, ao seu Pai, que abençoasse aquele alimento. E esse registro em que aquela multidão é alimentada, saciada, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pães, esse evento traz a nós algumas lições preciosas sobre trabalho em equipe. E qual é a primeira lição que podemos extrair desse registro sobre trabalho em equipe? A primeira lição aprendida é que quando trabalhamos em equipe, vamos obter os melhores resultados. Quando trabalhamos em equipe, vamos obter os melhores resultados. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Ficaram satisfeitas. Veja o resultado do trabalho em equipe. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas, ficaram satisfeitas e ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços de pão. Veja o resultado. Irmãos, Deus pode multiplicar de modo extraordinário os teus poucos recursos. Sabe por quê? Porque por detrás dos teus poucos recursos existe um grande Deus. Deus pode sim, quando nós trabalhamos em equipe, debaixo da orientação do Senhor, Deus pode multiplicar os nossos poucos recursos. Deus multiplica quando nós empregamos as nossas vidas juntamente com os nossos irmãos em Cristo da maneira certa. O rei Davi, ele declarou algo emocionante, né? Davi declarou algo emocionante. Davi falou o seguinte: fui moço, já agora sou velho. Davi falando. Porém, jamais vi o justo desamparado. Jamais. O justo desamparado. Jamais. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, eu acredito que todas as pessoas envolvidas nesse registro de João capítulo 6 aqui, todas elas que estavam envolvidas, né? Elas ficaram totalmente tomadas de uma profunda realização. Porque ali foi feito um grande milagre. Eles presenciaram uma experiência e foram tomados de uma profunda satisfação e de orgulho. Orgulho. No bom sentido, né? Por terem sido usados por Deus para abençoar outras pessoas. O milagre da multiplicação, ela ocorreu dentro de um contexto onde pessoas estavam servindo, trabalhando em equipe, debaixo da orientação do Senhor. Talvez as pessoas que foram usadas naquele dia, naquela noite, jamais teriam pensado ou imaginado que um problema poderia resultar nessa experiência tão maravilhosa. Um problema, uma dificuldade, uma necessidade pudesse trazer tanta alegria ao coração dos discípulos e tanto louvor de gratidão a Deus. Uma necessidade. Está vendo a lição? Uma necessidade revela uma grande oportunidade para servir. Certamente, o que você tem em mãos pode ser pouco.
mas aliado a um espírito de prontidão de servo, debaixo do poder de Deus, e em companhia de outros irmãos, nós cremos que veremos grandes resultados. Grandes resultados. O que é que você está esperando? Coloque sua vida à disposição. Mas, pastor, eu tenho pouco. Deus pode multiplicar o teu pouco. Os teus 5 pãezinhos, os teus 2 peixinhos. Né? O que eu tenho, diga para o Senhor, é teu. Pode usar. Pode usar o que eu tenho e pode usar a minha vida, juntamente com outros irmãos em Cristo. Eu quero abençoar outras pessoas. Então a primeira lição aprendida é que quando trabalhamos em equipe, vamos obter os melhores resultados. Ok? Segunda lição aprendida, quando nós lemos esse trecho, nós extraímos uma segunda lição. Quando trabalhamos em equipe, nós também vamos testemunhar superação. Quando trabalhamos em equipe, nós vamos testemunhar. Nós vamos olhar para trás e nós vamos presenciar superação. Por que superação? Vem cá. Eles estavam diante de um problema não tão fácil de ser resolvido, né? Não é verdade? Né? Havia ali um problema, tinha ali um desafio, havia ali uma necessidade com poucos recursos e às vezes nós não sabemos como lidar com isso. Né? Você não sabe o que fazer. No final mesmo é cada um por si, não é assim que funciona? No final do dia é cada um por si, daí seus pulos, meu irmão. Né? Eu não posso te ajudar porque você sabe, né? Essa quarentena, esse isolamento tá difícil para todo mundo, cada um por si. A postura normal, né? É fazer o que os discípulos se propuseram a fazer inicialmente. Aí despede a multidão. E se eles quiserem comer, que cada um, né, dê seus pulos, né? Veja o texto. Abra sua Bíblia agora para o Evangelho de Marcos, que registra esse mesmo evento. Marcos capítulo 6. O segundo evangelho. Marcos capítulo 6. Versículos 34 a 36. O normal mesmo é cada um por si. O normal mesmo, né? O anormal é ter pessoas solidárias. Marcos capítulo 6, versículo 34. Juliana vai ler pra gente, acompanha comigo. Versículos 34 a 36. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. O normal é isso aqui mesmo, irmãos. Tá bom? E nós não estamos falando de pessoas ímpias, né? Nós estamos falando dos discípulos de Jesus. O normal mesmo, né? Despede todo mundo, já é tarde, cada um pelo caminho, comprem para si o que comer, né? Essa seria a tentação. E por que essa seria a tentação? Né? Porque nós já temos os nossos problemas. Eu vou ter que atender o problema do outro. Eu já tenho os meus desafios. Eu vou ter que me preocupar com os teus desafios. Eu já tenho as minhas necessidades. Eu estou com fome. Eu vou ter que preocupar com a tua fome também? Então o normal é despede a multidão, né? E cada um se vira como pode. Mas nós estamos diante do mestre. Nós estamos diante de um professor treinando seus alunos, né? Para uma vida que jorra para a vida eterna, né? Uma vida que faz sentido. É lógico, irmãos, que despedir a multidão não seria assim algo tão cruel assim também, né? Certamente muitos deles comiam tarde mesmo, né?
Não seria algo tão cruel assim, né? Muitos deles compravam comida pelo caminho, né? Que há demais nisso, né? Nada demais, normal. Quem aqui que está ouvindo a pregação já não comeu meia-noite? Né? Quem aqui, quando voltando do trabalho, 2, 3 ônibus para chegar em casa, estava torcendo para a padaria estar aberta, ou a lanchonete estar aberta para comprar um lanche, um cachorro quente, comprando pelo caminho para não dormir de barriga vazia, né? Nada demais, normal, mas a questão é o ensinamento. Uma necessidade revela uma grande oportunidade para servir. E eles viram não somente o resultado, mas a superação. Eles tiveram a experiência pessoal de que uma necessidade pode ser suprida. Um problema pode ser resolvido. Uma dificuldade pode ser superada. Se Jesus tivesse atendido aos conselhos de seus discípulos, eles não teriam aprendido essa experiência. Eles não teriam passado por essa situação. Veja, eles debaixo da orientação de Cristo, eles conseguiram resolver um problema. Isso ficaria no registro de memória deles. Outros problemas viriam no ministério, na vida deles. E eles poderiam olhar para trás e saber, não, Deus nos ajudou lá atrás. Ele nos ensinou uma lição lá atrás. Né? Havia um princípio lá atrás, levai as cargas uns dos outros, e Jesus fez conosco, nos convidou a trabalhar com Ele, e nós vimos os resultados, e nós vimos a superação. Nós estamos enfrentando uma dificuldade agora, é verdade, mas se nós trabalharmos em equipe, debaixo da orientação do Senhor, nós também vamos superar. Amém? Uma terceira lição aprendida aqui nesse registro é que quando trabalhamos em equipe, nós vamos desenvolver uma prática preciosa, que é a generosidade. Muito carente nos nossos dias, né? As pessoas hoje, elas fazem caridade, mas à base de barganha, de troca. Existe uma intenção sombria por detrás, né? Existe uma intenção interesseira, né, por detrás. A terceira lição que podemos extrair desse trecho é que quando trabalhamos em equipe, vamos desenvolver a generosidade. Todos aqueles que serviram naquela noitinha, naquela tarde, eles tiveram que colocar em prática, talvez alguns nem querendo muito, né? Que é a prática da generosidade. Né? Diante de uma multidão faminta, e todos tiveram uma parte, né, no resultado, na superação, mas eles tiveram que ser generosos em repartir do que eles tinham, daquilo que eles podiam fazer e de si mesmos e do seu tempo. Eles tiveram que doar do seu tempo. Isso é generosidade. O tempo que tenho é para mim, mas decido do meu tempo dar a você. Isso é um gesto de generosidade. Eu vou me esforçar para atender você. Normalmente eu esforço para atender a mim mesmo. E quando eu me disponho de mim mesmo para atendê-lo, eu estou sendo generoso. Eu vou pegar do meu recurso, dos meus pãezinhos, para te dar. Esses pãezinhos são meus, é para o suprimento da minha família. Mas ao pegar esse pãozinho e esse peixinho e entregar a você, eu estou exercitando a generosidade. Eles tiveram a oportunidade de desenvolver essa prática tão valorosa que é a generosidade. Aquele moço, ele trouxe do seu pequeno lanche o seu pãozinho, né?
Mas os discípulos, a princípio, eles não tinham a menor ideia daquilo que estava acontecendo. O texto bíblico vai dizer que Jesus, desde o início, sabia muito bem o que estava para fazer. Ele é o professor, ele é o mestre, ele sabia que aquela situação, aquele deserto, aquela necessidade seria uma grande oportunidade para ele, Jesus, ensinar uma grande lição para os seus discípulos, né? Então, quantas lições aquelas pessoas puderam aprender diante de um problema? Agora eu fico pensando, imagina comigo se alguém faltasse naquele dia, ou se alguém se omitisse, ou alguém não quisesse participar. Eu não quero me envolver muito, né? Eles teriam perdido essas lições preciosas. E certamente eles precisariam dessas lições para poder resolver problemas que eles enfrentariam nas suas próprias vidas. Mas eles não teriam essa lição aprendida que iria ajudá-los a resolver as futuras dificuldades. Quantas lições eles teriam deixado de aprender, coisas tão valiosas, que certamente os ajudariam em outras situações, né? Outras necessidades sendo supridas, sendo atendidas, sendo superadas, né? Ver e testemunhar Deus nos usando. Ou você não quer ser usado por Deus? Desculpa, viu? Se você não quer ser usado por Deus, desculpe-me, por favor, tá bom? Desconsidere tudo que eu estou falando, inclusive pode até sair dessa transmissão, tá bom? Desculpa, você está no canal errado, tá bom? Você está ouvindo coisas desnecessárias para você. Mas você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Então, isso que você está ouvindo é para você mesmo, tá bom? A Bíblia fala que eu posso ser um instrumento de justiça. Um instrumento de justiça. Generosidade é a postura da compaixão. É a postura da partilha, da dádiva. É a postura da solidariedade, do compromisso com o outro. Ser usado como instrumento abençoador é uma das experiências que trazem sentido para a vida. Outrora tão mesquinha e egoísta, traz sentido à vida. Eu posso usar dos meus recursos. Eu posso. Eu posso usar da minha vida. Eu posso. Eu posso usar do meu tempo para abençoar outras pessoas. Então a terceira lição aprendida é que quando trabalhamos em equipe, vamos desenvolver a prática da generosidade. A prática da generosidade. E eu gostaria de concluir nesta manhã dizendo o seguinte: é interessante ver Deus trabalhando na vida de pessoas que querem servir. Mesmo aqueles que inicialmente tiveram um pouco de dificuldade, né? Os discípulos no começo, eu não diria todos, mas alguns, né, olhando para todo o cenário, a grande dificuldade, tamanho era o desafio, talvez no começo eles não quiseram. Mas eles foram submetendo, tá bom, nós não concordamos muito, mas vamos fazer. Mas depois que eles fizeram, louvado seja Deus que eu fiz, né? Não se esqueça, meus irmãos, uma necessidade, não se esqueça, uma necessidade revela uma grande oportunidade para servir. Então hoje nós aprendemos 3 lições preciosas, né? A primeira lição que nós aprendemos é que quando trabalhamos em equipe, obteremos os melhores resultados. Esta foi a primeira lição aprendida. A segunda lição aprendida foi que quando trabalhamos em equipe, vamos testemunhar superação. E a terceira lição aprendida na escola bíblica dominical desta manhã é que quando trabalhamos em equipe, desenvolvemos uma postura de partilha.
uma postura de generosidade. E debaixo de toda essa orientação, né, ficou aí em ressalva não, sublinhado, que uma necessidade revela aí uma grande oportunidade para servir. Muito bem, nós estamos então chegando ao final dessa escola bíblica dominical. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que participaram desse pequeno, mas tão precioso estudo da Palavra de Deus. Obrigado pela sua participação. Você que ficou aí registrando, obrigado. Você tem acatado algumas das minhas orientações. Isso vai voltar para você como bênção. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Quero parabenizar o irmão Joel, membro da nossa igreja, está comemorando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, irmão Joel, que Deus te fortaleça e que Deus guarde o seu coração, tá bom? Hoje à noite, às 18h30, nós vamos ter o nosso culto à noite. Participe conosco, mas não deixe, tá bom? Também de participar, se você é membro de uma outra igreja batista, tá bom? Fica à vontade de participar conosco, tá bom? Mas vai lá depois, ouça também a pregação do seu pastor, tá bom? Também na quarta-feira nós vamos ter o culto de oração, tá bom? Aqueles que podem e querem participar serão bem-vindos, tá bom? Na sexta-feira nós estamos estudando um estudo bíblico, né, sobre santidade. Nós vamos na nossa quarta aula e última, tá bom? Nós vamos pegar alguns temas e vamos desenvolver. Nós estamos com 17 alunos participando, né? Eles estão fazendo muito bem. Então nós vamos concluir o estudo sobre santidade. Aí na outra semana nós vamos desenvolver um outro tema que vai ser família, né? Relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, ok? Filhos e pais e entre irmãos, tá bom? São 4 estudos, também vamos estar ministrando após o estudo sobre santidade. Se você quiser participar, será bem-vindo, tá bom? Apenas fala comigo, Pastor Mário, o que eu preciso fazer para eu poder participar. Só vai participar, tá bom? Aqueles que efetivamente fizerem as tarefas e tudo mais, tá bom? É um estudo bíblico, né? Ele não está aberto para observadores, mas para as pessoas que querem fazer um estudo bíblico. Tem tarefas, tem lições a serem entregues, tá bom? Eu sou muito exigente para com os meus alunos, mas também generoso para muitos deles também, tá bom? Agora são 15 para as 10 da manhã. Quero me despedir de todos vocês orando, tá bom? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Querido Deus, muito obrigado pelas lições aprendidas. Abençoa, por favor, a sua igreja. Abençoe, por favor, o irmão Joel, que está comemorando mais um ano de vida. Que o Senhor esteja na direção de sua vida. Esteja cuidando de cada amigo que ouviu esse estudo bíblico. E oro também para que o Senhor traga a essa pessoa a conversão da sua alma e a certeza da sua salvação. Também oro, ó Deus, pelos demais irmãos em Cristo de outras igrejas que estão conosco, que o Senhor venha abençoá-los grandemente. Louvamos o Senhor por tudo, em nome de Jesus oramos, amém. Muito bem, muito obrigado e até logo mais à noite, às 6h30. Até mais!